Faz resplandecer a luz do teu rosto mais uma vez sobre nós, sobre este lugar. A tua presença, Espírito Santo, possa controlar todas as coisas aqui. Que Jesus seja glorificado mais uma vez. Que tudo o que fizermos aqui sirva para a tua glória, para a tua honra. Abençoe grandemente. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão traz a tona, me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, Minha canção, meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação, És o meu dono, és o meu dono, minha paixão, minha canção. minha canção. Agora sim, em nome de Jesus, te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, falhas. Ajude-nos mais uma vez a buscá-lo, a encontrá-lo e que possamos agradá-lo em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Quase que todos conhecem o versículo, quase que todos já ouviu a orientação, mas eu vou obedecer ao Espírito Santo e vou orientar sobre isso e orar depois. A gente já ouviu, você já ouviu, que hoje em dia a ansiedade e a depressão são os dois grandes males que afligem muitas pessoas. Normalmente, uma pessoa que se entrega, que se deixa dominar pela ansiedade, normalmente, existem exceções. Normalmente, a pessoa que se deixa levar pela ansiedade, se dominar pela ansiedade, normalmente ela acaba tendo problemas de depressão. Porque a ansiedade, ela é uma preocupação excessiva. A Bíblia não diz que o cristão deve viver uma vida na base da acomodação.
A Bíblia não diz isso. Que nós temos que ser acomodados. A Bíblia não diz que nós devemos ser irresponsáveis. E há pessoas que confundem e pensam que viver por fé significa viver uma vida meio que na base da irresponsabilidade. Não. Nós não podemos ser acomodados em nenhum aspecto da vida. Nós não podemos ser irresponsáveis e viver de qualquer maneira. Tudo que nós fazemos ou estiver ligado à nossa vida, nós devemos viver de uma maneira responsável, de um modo prudente. Isso em todos os aspectos. Mas o que é viver na ansiedade? Essa ansiedade que a Bíblia diz que nós não devemos viver. Jesus falou sobre isso, os apóstolos escreveram sobre isso. A ansiedade, que a Bíblia diz que não pode nos dominar, significa uma preocupação excessiva. Uma preocupação excessiva. Então, estar ou ficar ansioso, ansiosa, momentaneamente por alguma situação, é normal. São os exemplos para as pessoas entenderem. Eu vou fazer lá, sei lá, uma prova vestibular, sei lá. E naquele dia anterior, ou na hora, a pessoa fica um pouquinho ansiosa. Aquilo passa, é normal. Eu vou para o meu primeiro dia de trabalho, ficar um pouquinho ansioso, normal, pois passa. Chegou o dia do casamento, um pouquinho ansioso ali, passou, normal. Isso é normal na vida de um ser humano, uma ansiedade momentânea e que rapidamente passa. Mas não é sobre isso que a Bíblia fala e que a Bíblia diz que nós não podemos carregar. A Bíblia fala de uma preocupação excessiva. E esta preocupação excessiva e a ansiedade, que é tratada como uma preocupação excessiva, ela tem muito mais a ver com o futuro, com o dia de amanhã, muito mais com o futuro do que com o presente. É possível que alguém fique ansioso por uma situação do presente? É possível. Mas normalmente, a pessoa escravizada pela ansiedade, essa ansiedade tem a ver com o futuro, com aquilo que se quer, com aquilo que se possa enfrentar, com aquilo que se deseja, com aquilo que não alcançou. Então, neste mundo, existem muitas e muitas pessoas que estão e que vivem absolutamente escravizadas por este mal, escravizadas por uma preocupação excessiva e que, consequentemente, elas vão até adoecendo, porque da ansiedade, às vezes, elas vão para uma depressão e para problemas maiores e piores e vão desenvolvendo doenças emocionais e também, às vezes, físicas. Por quê? Porque há uma preocupação excessiva. Não é viver com responsabilidade. Não se está falando sobre viver com responsabilidade e ser responsável na vida, não. Está se falando a respeito de se viver uma vida em que a preocupação excessiva escraviza a pessoa, Então, você já ouviu muitas pessoas
vivem escravizadas desta forma, mas como cristãos, seguidores de Jesus, nós temos que ver o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia orienta. E as orientações que recebemos da palavra de Deus é que nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, nós não podemos viver ansiosos de coisa alguma, ou por coisa alguma. Não pode haver uma preocupação excessiva em relação a nada. O cristão não pode aceitar viver escravizado por uma preocupação excessiva, por vários motivos. Porque ele desta forma está demonstrando uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus. Desta forma, ele está agindo como se ele pudesse controlar, inclusive, o futuro. É como se ele tivesse condição de controlar. Desta forma, ele está demonstrando que é como se ele tivesse condições de resolver tudo, de consertar tudo, de colocar tudo nos seus devidos lugares. Então, quando o cristão está ou vive escravizado pela ansiedade, ele demonstra tudo isso. Ele está demonstrando uma falta de fé, de que Deus há de cuidar de tudo. Ele está demonstrando uma falta de confiança da parte de Deus. Ele está demonstrando um certo orgulho, porque a impressão que ele passa é que ele tem condições de controlar tudo, inclusive o futuro. Ele demonstra que é como se ele também tivesse condições de resolver tudo e colocar tudo nos seus devidos lugares. Essa coisa não funciona, não dá certo. Quantos cristãos vamos esquecer, colocar de lado as pessoas incrédulas, as pessoas que não têm a fé na palavra de Deus. Quantos cristãos, muitas das vezes, eles estão sofrendo de uma depressão. São cristãos, estão sofrendo de uma depressão, consequência da ansiedade. Quantos cristãos tomaram decisões erradas na vida que lhe custaram muito caro, porque a ansiedade os empurrou a tomar decisões erradas? Quantas pessoas estão se sentindo como se absolutamente infelizes, cristãos que não conseguem ter gratidão nenhuma, não tem gratidão pela salvação, por estar na presença de Deus, não tem gratidão pelas bênçãos que Deus lhe concede, não tem gratidão nenhuma. Eles vivem numa insatisfação tremenda. Parece que não existe nada de bom, nada positivo, nada que presta na vida deles. Eles se procedem assim, eles são cristãos, eles não conseguem enxergar tantas coisas que Deus concedeu e tem concedido. Por quê? Porque a ansiedade os domina, e eles não conseguem muitas das vezes enxergar o que Deus fez, enxergar o que Deus tem feito, enxergar o que Deus pode fazer. Por quê? Porque a pessoa escravizada pela ansiedade, um cristão, ele consegue desagradar muito a Deus. Quantos cristãos, esquece os incrédulos, quantos cristãos, eles tomaram decisões erradas na vida. A ansiedade, às vezes pela vida sentimental, a ansiedade de querer se casar, querer constituir uma família, é normal. A pessoa está livre para isso, então desejar se casar é um objetivo normal, agradável a Deus. Mas existem pessoas
cristãos que quase que arruinaram a vida. Por quê? Porque a ansiedade de querer conseguir alguém logo. Não, tem que ter um namorado logo, tem que me casar logo. Essa ansiedade, essa preocupação excessiva, não permitiu que eles esperassem o momento certo, a hora certa de Deus trazer a pessoa realmente que seria a bênção. Eles não conseguiram ver isso. Eles cegaram. Aliás, outro dia alguém dizia, não é da nossa igreja, você dizia a moça na igreja, não na nossa igreja, esse é um exemplo. A jovem na igreja, solteira, aí ansiedade e tal de querer se casar, aí apareceu um rapaz. Todo mundo que diz que é cristão, que é de Deus, não é assim. Porque é de uma igreja, porque ele diz que é cristão, porque ele é membro da igreja, seja da própria igreja ou de outra igreja. Espera aí, eu tenho que analisar se essa pessoa é convertida, se é de Deus, se não é. A moça embarcou nessa. A moça embarcou nessa. Casou com um rapaz que muitas pessoas dizem, agora saiu fora do casamento, ela tem que sair fora do casamento. Muitas pessoas dizem que o rapaz é um tremendo psicopata. Nem todo psicopata mata. Psicopata as pessoas já pensam que é assassino. Nem todos eles matam. Mas ele é um psicopata. Vamos dizer assim, arruinou a vida dela. Por quê? Porque uma pessoa ansiosa, seja pelo que for, seja pela sua vida sentimental, sua vida financeira, sua vida profissional, qualquer aspecto, a ansiedade tem a ver sobretudo com o futuro. Então um cristão ansioso, ele não consegue esperar em Deus. Eu vou orar na hora certa, no momento certo. Tem um tempo de Deus, tem um momento de Deus responder, tem a hora de Deus abençoar. Não. A pessoa ansiosa, ela fica cega. Então eu estou citando aqui um exemplo real. Pessoas dizem assim, olha, casou com um psicopata. E era um sujeito que estava lá dentro da igreja, dando onde que era de Deus. Então, não é assim. Seja da própria igreja, seja de uma outra igreja, não é porque é da própria igreja ou de uma outra igreja que tem um carimbo ali que, esse é de Deus, essa é de Deus, isso aqui é bênção. Não é assim. Só que a pessoa ansiosa, ela não consegue enxergar. Podem vir várias pessoas e apontar fato, dizer, olha, não vai nessa. Essa pessoa não é bênção para você. Você vai te trazer dor e sofrimento. Mas a ansiedade também cega. Leva a pessoa a distorcer a realidade muitas das vezes. Alguém chegam várias pessoas e dizem, não vai nessa, isso não é bênção de Deus. Está cega, está ansiosa. Parece que se não casar agora, não vai casar nunca mais. Às vezes embarca numa situação de sofrimento. Tem cristãos hoje orando para Deus tirar do caminho deles, da vida deles, pessoas que nunca deveriam ter entrado na vida deles, nunca deveriam. Tem gente agora dizendo, Deus tira da minha vida, tira do meu caminho. Está orando para Deus tirar alguém que nunca, na realidade, deveria ter entrado na vida da pessoa. Mas o que houve? Muitas das vezes, ansiedade, desespero, preocupação excessiva. Quantas pessoas tomaram decisões erradas, cristãos tomaram decisões erradas, porque eles não souberam esperar em Deus. Eu preciso esperar em Deus, seja para qualquer aspecto. Você tem fé, você tem objetivos no seu coração, eu vou apresentá-los a Deus. Seja para a sua vida
espiritual, sua vida sentimental, sua vida financeira, seja lá o que for, eu tenho objetivos, sim, esses objetivos são agradáveis a Deus, eles estão de acordo com a vontade de Deus, então eu vou apresentá-los a Deus, mas eu tenho que saber, eu tenho que ter capacidade de viver como um cristão e não permitir que esse objetivo se torne uma preocupação excessiva dentro de mim. Eu me torne ansioso por isso. Por quê? Porque a pessoa ansiosa, ela não vai saber esperar. A pessoa ansiosa não vai querer falar, olha, você chega para ela e fala assim, olha, vamos orar aqui por isso. Na hora certa, seja para o que for, na hora certa, no momento certo, Deus é Deus para fazer. Não, tá bom, eu vou esperar em Deus. Ó Deus, na hora certa, no momento certo, o Senhor vai me abençoar nisso aqui. Quem está ansioso, quem está escravizado por uma ansiedade em relação a qualquer aspecto, qualquer situação, não consegue viver isso. Não consegue viver. Então a gente já viu, a gente vê pessoas incrédulas, não têm a fé na palavra de Deus, adoecendo porque elas estão dominadas pela ansiedade. A gente vê pessoas incrédulas tomando muitas decisões erradas na vida por causa da ansiedade. A gente vê pessoas ansiosas fazendo quase que loucuras na vida porque elas estão ansiosas por alguma coisa, elas vão embolando os pés com as mãos, elas vão fazendo um monte de besteira na vida. Daqui a pouco, quando a pessoa olha, fala, fiz um monte de besteira, porque são pessoas que se deixaram dominar pela preocupação excessiva. Isso a gente vê acontecer todos os dias. O cristão não. O cristão, ele tem que ter a capacidade para não se deixar escravizar por nada. Nenhuma preocupação excessiva pode me dominar. Nenhuma. Você tem sua vida profissional, você tem que conduzir sua vida profissional de uma maneira responsável, honesta, íntegra, fazendo sempre o melhor. Mas os objetivos que eu tenho para a minha vida profissional não podem me dominar. Você tem objetivos para a sua vida espiritual? Tenho. De repente alguém aí em algum lugar fala assim, não, eu quero servir a Deus. Eu tenho certeza que Deus me chamou para servi-lo, mas esse objetivo, ainda que agradável a Deus, ele não pode se tornar uma preocupação excessiva. Na hora certa, no momento certo, Deus vai me colocar para servi-lo, pronto. Se tem objetivos para a sua vida, sei lá, sentimental, eu tenho objetivos para a minha vida sentimental. Eu tenho que saber esperar, seja em qualquer aspecto. Por quê? Porque quando um cristão se deixa dominar pela ansiedade, ele também vai adoecer. Ele também vai adoecer emocionalmente. Ele também corre o risco de adoecer fisicamente, como qualquer outra pessoa, porque ele tem um corpo físico. Ele também tem um corpo físico que requer cuidados. Ele pode desenvolver também doenças como qualquer outro incrédulo, qualquer pessoa incrédula. Pode. Mas além disso, esse cristão ansioso, preocupado excessivamente, ele está todos os dias dizendo, Deus, eu não confio em Ti. Eu não confio. Eu não confio que o Senhor vai providenciar as coisas. Eu não confio que o Senhor vai cuidar das coisas. Ele está como se dizendo para Deus todos os dias, não, eu tenho condições de, eu é que resolvo, eu é que faço. Eu tenho condições de resolver tudo e fazer tudo. Ele vai falar para Deus, é como se ele estivesse dizendo para Deus todos os dias isso. Nós não temos como controlar todas as coisas. Ninguém controla futuro. Ninguém controla futuro.
Então, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que nós devemos viver por fé. Fé é certeza, mas certeza não significa preocupação excessiva. Então, deixa eu ler aqui, vamos ler aqui rápido, para você entender. Depois a gente vai fazer uma oração. Filipenses 4:6. Não andeis, é uma coisa contínua, não é uma coisa só para ontem, não ande hoje, ou não andeis, é uma coisa, você tem que manter isso todos os dias com você. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Sabe o que é isso? Coisa alguma. Coisa alguma. Esse é um conselho, este é um conselho importantíssimo para nós. Nós encontramos muitos conselhos na palavra de Deus, mas esse tem uma importância muito grande. Olha, não viva escravizado por uma preocupação excessiva em relação a coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma significa não vivam, não andem, não andeis escravizados por uma preocupação excessiva com relação a coisa alguma. Nada. O que a Bíblia fala é coisa alguma. Então não tem alguma coisa que a Bíblia fala, isso aí você não viva ansioso por isso, mas por aquilo ali você pode viver. Não, coisa alguma. Então, questão de sabedoria, inteligência espiritual. Se o Espírito Santo está dizendo que para o nosso próprio bem, nós não devemos andar escravizados por uma preocupação em relação a coisa alguma. Então, peraí, tem uma coisa que está querendo me escravizar, uma preocupação em relação a alguma coisa que está querendo me escravizar. O que é? Quem tem que ter a sabedoria para dizer, opa, eu estou indo por um caminho que não vai me abençoar. É a pessoa preocupadíssimo, ansioso com minha vida sentimental. Chega final de ano, sabe como é que é, né? Muitas pessoas incrédulas e às vezes cristãos, chega o final do ano, aí que muitos se entregam mais ainda para a ansiedade, porque está terminando mais um ano e muita gente diz, pô, não consegui isso aqui, não consegui aquilo ali, eu tinha que conseguir até agora, eu tenho que conseguir esse ano. E muita gente embarca num desespero de ansiedade pelas coisas, pelo futuro, por tantas coisas, e às vezes cristãos seguem o mesmo caminho. Então, peraí, para o seu próprio bem, para o nosso próprio bem, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde física, até para a nossa saúde espiritual, eu não posso aceitar que alguma coisa, uma preocupação excessiva em relação a alguma coisa, me domine. Quem tem condições, quem tem que tomar uma atitude e falar, não, eu não aceito mais isso. Essa coisa aqui virou uma preocupação excessiva para mim. Eu estou ansioso aqui, sei lá, pela minha vida sentimental. Porque aí tem as bobeiras, né? Tem as bobeiras. Não, minha amiga casou. A gente cresceu junto, aí vem as bobeiras. A gente cresceu junto, ela casou já, eu tenho que casar também. Quer dizer que cresceu junto, tem que casar também. Às vezes nem sabe se ela casou bem. Às vezes nem sabe se a amiga está bem casada. Às vezes está bem casada, às vezes está num buraco sem fundo. Não sabe. Desespero. Minha vida financeira, porque eu quero ter isso aqui, eu queria ter aquilo ali, eu queria comprar não sei o quê, porque eu quero aquilo lá. Ou fulana, aí vem às vezes.
Não, porque o fulano lá da família já tem, eu não sei quem tem. E daí que tem? Você vive em função dos outros? Deus, eu gostaria de ter isso aqui sem vaidade, porque se tiver vaidade no meio já não abençoa. Gostaria de ter isso aqui, ter um desejo de ter aquilo ali. Vou orar na hora certa, no momento certo, o Senhor vai me abençoar. Eu vou confiar nisso. Isso é uma coisa. Não, já está terminando mais um ano, não comprei aquilo, não sei o que, aquilo. Ora, tanta gente incrédula vive nesse nível. Tanta gente incrédula vive nesse nível meio que miserável de vida. Meio que miserável de vida. Cristão tem outro nível. Não vivo em função das coisas deste mundo. Jesus disse: a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Não consiste nos bens que ele possui. A vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela possui. Fulano pode ter 300 casas, 200 casas, e daí? Fulano pode ter comprado uma ilha, e daí? A vida dele consiste nada a ver o que ele comprou com a vida dele. Com a vida dele. Veja como é que vive muitos aí, artistas, atores. Veja lá em Hollywood, lá, o pessoal lá compra ilha, eles compram ilha, é uma ilha, fulano é dono de uma ilha, e daí? A vida dele quer dizer que é maravilhosa porque ele comprou uma ilha. Às vezes o cara está cheirando cocaína toda hora. Esse nível miserável é o nível que muita gente incrédula vive. Muitas pessoas vivem nesse nível miserável. O cristão não, ele tem que viver num outro nível. Eu não estou buscando eu não estou buscando aqui o reino desse mundo. Eu não estou buscando. É cristão. Deus pode nos abençoar em tudo aqui, em muitas coisas, enquanto estamos aqui. Pode, Ele é Deus, Ele promete, e nós oramos para isso. Mas na hora certa, no momento certo, Ele quer encontrar em nós uma fé para pedir, para orar, para buscar, quer, mas Ele também quer encontrar uma fé e uma confiança da nossa parte, a ponto da gente dizer: Deus, na hora certa, na hora que o Senhor quiser, na hora que o Senhor abençoar, eu espero. É outro nível. É outro nível. Quero ser abençoado, bispo, na minha vida sentimental. Estou livre. Espere em Deus. Estou falando de um fato, hein? As pessoas dizem, e não é, as pessoas dizem: a moça casou com um psicopata que estava dentro de uma igreja. Psicopata. Arruinou a vida. Esse não é o único caso. Então eu, como pastor, às vezes a gente dá exemplo. Eu conheço pessoas que hoje elas estão sofrendo tanto, que elas estão orando para Deus tirar da vida delas, do caminho delas, pessoas que nunca deveriam ter entrado na vida delas. Nunca deveriam ter entrado. Pessoas que entraram e que só provocaram dores e sofrimento, nada mais. Aquelas pessoas nunca deveriam ter entrado na vida delas. Hoje elas estão orando, jejuando, levantando de madrugada, dizendo: Deus, tira da minha... Agora elas estão pedindo para tirar da vida delas. Gente que nunca deveria ter entrado. Por quê? Porque Deus falhou, Deus vacilou, Deus não viu direito. Não foi Deus. É porque muitas das vezes o desespero, a preocupação excessiva cega a pessoa. Ela não consegue ter um discernimento espiritual para ouvir a voz de Deus. Isso aqui vai abençoar, não vai abençoar, é da vontade de Deus, não é? Deus quer isso aqui, não quer, não consegue ver isso. Vai conversar com alguém ansioso. Eu já atendi, às vezes, moças e até rapazes. Aí estou falando sobre a vida sentimental. A gente claramente, está na cara que aquela pessoa seria uma maldição na vida dela.
na vida dele, você chega e fala, ó, por isso, os frutos são assim, assim. A pessoa está cega. Quando eu vou atender alguém e a pessoa já está decidida a fazer a vontade dela, ela demonstra que ela quer fazer a vontade dela, eu não gasto tempo, porque eu sei que não vai adiantar. Adianta eu pegar, revirar a Bíblia. A pessoa quer, sabe quando a pessoa quer uma coisa? Quando a pessoa quer uma coisa e vai se arrebentar, e não adianta o pastor, às vezes orienta, alguém fala, a família fala, não vai por aí. Eu já vi gente que passou por isso, que se tivesse controlado a ansiedade, tivesse tido capacidade de falar assim, não, isso aqui não pode me escravizar, eu não vou deixar isso aqui me dominar. Esse objetivo não pode virar uma obsessão aqui, uma preocupação excessiva. Eu não vou aceitar isso. Elas teriam enxergado muita coisa, elas não teriam ido por aquele caminho, elas não teriam passado por tanta coisa ruim na vida como passaram. Por quê? Porque escravizaram. Então nós não precisamos, como cristãos, nós não precisamos. Deus pode permitir. Ele pode permitir que a gente enfrenta lutas, adversidades. Você vai se decepcionar com pessoas. Você vai se deparar na vida com pessoas falsas, pessoas que vão te trair pelas costas. Não é trair no sentido conjugal, mas isso tudo acontece. Tudo acontece. A gente vai se deparar com esse tipo de coisa na vida. Mas não tem necessidade da gente ficar plantando para dar cabeçada, plantando para arrumar sofrimento, plantando para trazer para a nossa vida que não devia entrar, plantando para embolar os... Não temos necessidade disso. Porque se nós seguirmos a orientação do Espírito Santo, a vida vai se tornar muito mais fácil, muito mais abençoada, menos dores, menos sofrimento, menos lágrimas. Por quê? Porque a gente tem uma fé para pedir, para falar com Deus, para buscar o que Deus promete, mas a gente tem a capacidade de saber buscar a direção de Deus e esperar na hora certa, no momento certo, a bênção de Deus. Quando a gente vive assim, quando o cristão vive assim, é muito mais fácil. Tu não vai ficar trazendo para a tua vida quem não devia trazer. Tu não vai ficar dando cabeçada por aí. Você não vai ficar arrumando mais sofrimento para você. Por quê? Porque você tem fé para pedir, mas você tem capacidade para saber esperar o momento certo, a hora certa. Onde os cristãos trouxeram problemas graves para a vida financeira deles, por causa da ansiedade, por objetivos financeiros. Deus permite lutas, você pode seguir a direção de Deus direitinho, Ele permitiu uma luta, mas você passou por uma luta, está sendo fiel a Deus, está tendo a direção de Deus, aí vem uma luta, uma adversidade, sei lá, perdi meu emprego, ou então, sei lá, aconteceu alguma coisa, mas você dá uma olhadinha, você fala assim, mas eu estou fazendo o que é agradável a Deus. Ele vai te honrar de uma maneira maior, Ele apenas permitiu uma provação. Você pode dizer assim, foi uma provação, mas eu estou firme aqui. Alguma coisa maior Ele vai fazer depois. É assim que funciona, não tem mistério, é assim que funciona. Isso é uma coisa. Tem cristãos que eles trouxeram problemas para eles e às vezes para os outros, por causa de uma ansiedade em relação à vida financeira. Quero ter aquilo, quero conseguir não sei o quê, quero ter aquilo lá, às vezes até na base da vaidade. A vaidade, a arrogância, às vezes até querendo para se exibir para os outros, foi lá e meteu os pés pelas mãos. Meteu os pés pelas mãos. Não foi Deus que abençoou, não foi uma porta que Deus abriu, não foi. Eles forçaram a porta. Uma coisa é Deus abrir a porta, tá certo? Entende isso ou não? Uma coisa é quando Deus abre a porta, a gente entra.
Outra coisa é meter os pés na porta e querer arrombar a porta e entrar. Aí é outra história. Por quê? Ansiedade. Ansiedade, às vezes vaidade. Às vezes você vê cristãos num nível assim, meio que miserável, como as pessoas incrédulas. Não, porque alguém da minha família tem isso, ou conseguiu aquilo, ou comprou aquilo outro. Fulano agora, o meu irmão, minha cunhada, não sei quem, agora tem isso, ou tem aquilo. Não, eu também quero aqui, eu também vou fazer aqui do meu jeito. Isso é um nível miserável. São pessoas que conhecem a palavra de Deus e às vezes estão vivendo em função dos outros. Está vivendo em função dos outros. Vivendo em função das pessoas. Não faça isso nunca. Então, ele diz assim, não andeis ansiosos. Ansiosos. De coisa... Então, o que você tem que fazer? O que o cristão tem que fazer? Ele tem que dar uma examinada. No coração dele, na mente dele. Eu estou com uma preocupação excessiva por isso aqui. Por uma coisa. Eu tenho que me livrar dessa preocupação excessiva. A Bíblia diz de coisa alguma. Então eu tenho que me livrar dessa preocupação excessiva por isso aqui. Por quê? Para o seu próprio bem. Para você não desagradar a Deus, para você não entrar numa cilada do diabo, para você não embolar os pés com as mãos. É assim que funciona. Tem gente que, cristãos, hein? Cristãos, que arruinaram por muito tempo as suas vidas, porque não souberam esperar em Deus. Ele disse, porém tudo, vamos ler aqui, porém tudo, em tudo, sejam conhecidas, desculpa, não sei, tem alguma interferência aí, né? Sejam, porém, conhecidas, deixa eu voltar, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. O que são petições? São pedidos específicos. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Dá um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. A moça, o rapaz, está na igreja. Um homem, mulher, está na igreja. Eu estou livre. Tenho o desejo de me casar. Conhecer uma moça de Deus, uma pessoa de Deus, um homem de Deus, de casar, construir família. Não tem problema. Ó Deus, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho de poder me casar, de construir família, enfim. Me abençoa. Uma pessoa de Deus, um homem que seja de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que vai ser bênção, que o Senhor escolheu, que o Senhor... Vai lá e fala com Deus. E espera em Deus. No outro dia, vida sentimental. Vem alguém e fala, pô, você não casou ainda? Vem alguém e fala, tua amiga já casou, viu? Aquela lá que cresceu contigo. As coisas vão acontecer para aquela pessoa deixar aquilo se tornar uma preocupação excessiva. O que ela tem que fazer? Capacidade de não permitir isso. Fala assim, Deus, não importa se a vizinhança toda casou, se as amigas da faculdade toda casaram, não importa se o bairro inteiro casou, não tem problema. Eu quero que o Senhor me abençoe na hora certa, no momento certo, com aquela pessoa que vai ser uma bênção para mim. Espera. Não, eu tenho que sair dessa. Porque agora já estamos em dezembro de 2023, não é possível. Se isso virar uma preocupação excessiva, não vai dar certo. Se tem objetivos, vida profissional, sua vida profissional, financeira, vai lá e faz as suas orações, as suas petições, pedidos específicos a Deus. Ó Deus, está aqui.
aqui. É da vontade de Deus aquilo? É justo? É agradável a Deus? É. Está dentro da vontade de Deus. Vou orar e saber esperar. Deus abriu a porta? Abriu. Mas Deus abriu. Não foi eu que meti os pés na porta, foi Ele que abriu. Entra, vai em frente. Vai em frente e obedeça e seja fiel, vai dar tudo certo. Ele abriu a porta. Não foi você que chegou lá e deu um karatê Kid Ohara na porta. Você meteu os pezão na porta e forçou uma barra danada. Por quê? Foi Deus que abriu a porta. Entra. Entra. Quando Deus abre a porta, Ele abriu a porta. Precisa a gente fazer força? Precisa dar um murro na porta, empurrar a porta, fazer... Não, Ele abriu a porta. Entra. Então sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica. Súplica é pedido de ajuda. Então tem situação que a gente suplica. Estou pedindo ajuda. Ó Deus, me fortaleça. Estou vivendo um momento de desânimo. Me fortaleça. Você está suplicando ajuda. E pela súplica, com o quê? Ações de graça. Fez os seus pedidos específicos, orou, suplicou, pediu ajuda. Agora eu vou agradecer. Agradecer, Deus, muito obrigado. Tem um montão de gente que morreu, foi embora e foi para o inferno, e de lá, lago de fogo depois, e condenado. Eu podia ter morrido também. Obrigado pela salvação. Obrigado por isso, obrigado por aquilo, obrigado por essa roupa, obrigado por essa comida, obrigado pela casa onde eu moro, obrigado por esse carro que eu ando, por essa bicicleta que eu ando, obrigado porque eu pude pagar o ônibus, obrigado pela comida, obrigado pela cama, obrigado por isso, obrigado por aquilo, com ações de graças. Porque uma pessoa ansiosa, ela vai entrando num monte de caminho ruim. Ela desagrada a Deus. Ela começa a distorcer os fatos, ela não consegue ter uma noção. Tem gente que, moça, olha, esse rapaz vai te fazer sofrer pra caramba, hein? O fruto dele não é nada bom, ele é um enganador. A gente está falando aqui com provas e tal, fatos, o testemunho dele. Ele é um enganador, ele está dentro da igreja, vai enganar, ele vai destruir você, vai derrubar a sua fé, vai fazer sofrer. Está ansiosa? Vai achar que o cara é cheio do Espírito Santo. O pastor é que está botando areia na coisa, o pastor é que está botando obstáculo. Vai fazer o quê? O pastor é que está atrapalhando, o pastor é que está... Vai fazer o quê? Então a pessoa ansiosa, ela vai por um monte de caminho ruim, e às vezes chega um ponto que ela não consegue ter gratidão a Deus por nada, nada, às vezes nada. Tem gente por aí morando na rua. Às vezes a pessoa tem um lugar digno para morar, reclama do lugar que tem para morar, esquece, tem um monte de gente na rua, reclama, parece que não existe nada que presta, nada de bom na vida, nada disso, nada de bom. E às vezes, eu estou falando cristãos, às vezes depois eles perguntam por que Deus não me abençoa mais. Por que Deus não me abençoa mais? Às vezes vai lá num guarda-roupa, está cheio, está lotado. Eu não tenho roupa nenhuma, estou sem roupa. Ué, está sem roupa? Como assim? Está sem roupa. E essa coisa toda que está pendurada aí, não, estou sem roupa, porque eu estou sem roupa. Está sem roupa? E tudo aquilo que está pendurado lá é o quê, hein?
É o que aquilo lá? Às vezes tem a sua comida para fazer. Caramba! Vai fazer a comida numa reclamação tremenda. Fazer comida, parece que fazer comida é a pior coisa que existe na vida. Ah, está esquecendo, né? Está esquecendo. Está esquecendo. Cheguei aqui ontem para orar de manhã cedo. A gente fecha ali a cortina ali e tal. Estou aqui orando, aí vi uma sombra ali. Aí eu vou lá ver quem é. Aí abri a porta, devia ser umas 7 e pouco da manhã. Então, abri a porta, o rapaz, até os seus 30 e poucos anos. Ô pastor, bom dia. Você não tem um pão aí, um café, alguma coisa aí para mim comer, não? Para levar para casa para comer? Desesperado. Eu falei, espera um pouquinho. Fui lá na cozinha da igreja, levei algumas coisas para ele. Dei um folheto, vim buscar Deus. Tem gente batendo na porta para pedir um pão, como o caso dele ontem. Foi ontem. Você vai fazer sua comida, reclama a beça que tem que fazer a comida. Vai para o seu emprego, reclama, tem que ir para o seu emprego. Eu sei que tem um monte de gente aí viciada em drogas, que eles são malandros, né? Eles levantam plaquinhas aí, fala que está desempregado e tal, para arrumar dinheiro de uma maneira diferente. Sim, mas tem um monte de gente honesta por aí. Tem gente honesta por aí, trabalhador, gente que tem honra, brio, gente que tem dignidade, mas está desempregada, às vezes não tem o que dá para os filhos, vai para uma rua, levanta uma placa para pedir às vezes um alimento ou para pedir um emprego. E às vezes você vê cristãos reclamando de tudo, não consegue levantar de manhã e dizer, Deus, muito obrigado, estou respirando, estou vivendo, tenho emprego, tenho saúde, posso levantar. Você está aí? Tem gente há meses dentro de hospitais, eles estão sonhando para poder tomar um banho sozinho. É isso aí. E você perguntar, o que você queria tanto? Ah, eu queria poder tomar um banho sozinho, eu não posso. Eu tenho que esperar vir uma enfermeira, alguém da família para me dar um banho. É isso aí. Está reclamando. Não reclama. Esqueceu que, graças a Deus, mais um dia, tem uma igreja para ir, tem um Deus para buscar, tem um lugar para me fortalecer, para ouvir a palavra de Deus, para me envolver com Deus. Muito obrigado. Tenho um emprego, eu tenho a comida, eu tenho a roupa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Muitos estão afastando as bênçãos de Deus da vida deles, porque não é só por isso, mas em muitos casos o ansioso, ele chega a um ponto que às vezes ele não se satisfaz com nada. Parece que não tem nada que presta na vida, nada. Abre o guarda-roupa e fala, estou sem roupa, não tem roupa nenhuma. Você não sabe, às vezes não sabe o que é não ter roupa, não tem ideia do que é não ter roupa, o que muita gente vive por aí. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma, nada, zero. Seja responsável na sua vida em tudo. O que tem a ver com a sua vida? Seja responsável em tudo. Responsável pelo seu casamento, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo cuidado dos seus filhos, da sua casa, do seu trabalho. Seja responsável em tudo. Uma coisa é ser responsável. Outra coisa é viver escravizado por uma preocupação excessiva. Aí é zero, por nada. Eu vou lá, por meio da petição, falo com Deus, oração, súplica, e agradeço a Deus. Muito obrigado. Mais um dia começou.
estou podendo levantar, estou podendo trabalhar, estou podendo cuidar da casa, estou podendo orar, estou podendo tomar o meu banho, estou podendo isso, estou podendo aquilo. Muito obrigado por essa comida, por essa roupa, mesmo que você esteja morando ou que more numa casa muito simples. Tem fé para ter uma melhor? Amém. Eu sei que o Senhor pode me abençoar com uma casa melhor, mas eu te agradeço muito por essa aqui. Tem gente que tem uma casa, às vezes até confortável, fala da casa como se aquilo fosse uma desgraça na vida. É isso aí, uma desgraça na vida. É como se aquela casa fosse uma desgraça, porque não sabe o que de repente é alguém viver sem não ter onde morar. Nunca sabe, nunca soube, não tem ideia do que seja. Então nós vamos orar, vamos falar com Deus. Primeira coisa, se existe ansiedade no seu coração em relação a alguma coisa, é zero, tem que ser zero. Aí você tem zero, a vida financeira, zero. Eu vou falar com Deus, orar, colocar aqui nas mãos de Deus. Deus está aqui, ó. Os problemas financeiros, profissionais, está tudo na tua mão, aqui, ó. Posso resolver, não posso transformar, não posso fazer. Ansioso pela sua vida sentimental, tem um desejo de se casar, de construir uma família, fala com Deus. Ora, fala com Deus, Ele pode lhe abençoar. A bênção de Deus enriquece, e junto com ela não vem as dores. A bênção de Deus enriquece e com ela não traz as dores. Então, uma coisa é orarmos por qualquer coisa, aí Deus vai lá e abençoa, abriu a porta, criou a situação, trouxe a existência, abençoou. Então, pega a bênção de Deus, agradeça, saiba conviver com a bênção de Deus, tenha espiritualidade para conviver com a bênção de Deus. Me deu uma casa melhor, me deu uma empresa melhor, me deu um emprego melhor, me deu um carro melhor, me abençoou sentimentalmente. De fato, saiba conviver com as bênçãos que Deus deu, sem derrubar a coisa, sem desagradar a Deus. Saiba conviver com as bênçãos de Deus, buscando sempre o objetivo principal: entrar no reino dos céus, vida eterna com Deus. Não siga o mesmo caminho que as pessoas por aí, não siga. E se você tem se deixado levar por uma preocupação excessiva, zera o coração. Mas como é que vai zerar? Só orar? Não. Fala com Deus, seja grato a Deus, seja grato a Deus por tudo. Lembre-se disso. Vai lá no hospital, pergunta para algumas pessoas: o que você está sonhando aqui conseguir? Às vezes tomar um banho sozinho. Tomar um banho sozinho. Não está tomando banho sozinho. Está dependendo de alguém para dar um banho. Já pensou? Está dependendo de alguém para dar um banho. É isso aí. Então, às vezes, cristão desagrada muito a Deus, porque não tem gratidão, reclama. E as pessoas que vão se tornando ingratas, sendo elas conhecedoras da palavra de Deus, elas vão desagradando a Deus muito, muito. E o que acontece? Ao invés dele abençoar, ele vai atirando as bênçãos. Não tem cristãos por aí, foi abençoado, tinha lá o seu negócio, a sua empresa, em vez de agradecer, só reclamava. Ou está reclamando de ir para a sua empresa? Está reclamando de ter que abrir a sua empresa? Está reclamando de abrir o seu negócio?
Reclamaram. Parece que o negócio, a empresa era uma desgraça na vida, era uma bênção de Deus, mas eles enxergaram como uma desgraça. Às vezes perde o negócio. Perde não, Deus tira. Mas me daqui. Está reclamando a sua casa? Está reclamando, parece que a casa é uma desgraça na vida? Caramba, você não tem ideia do que alguém fala, não tem onde morar, não tem onde botar meus filhos, eu não tenho ideia. Às vezes Deus dá um jeito e fala, me dá aqui então a tua casa. Acontece uma reviravolta, é ou não é verdade? É ou não é verdade? Me dá aqui a sua casa. Não foi o diabo que tirou, foi Deus quem tirou. Então vamos orar. Deu para entender, sim ou não? Cada um deve olhar para si. Cada um. Esquece dos outros. Olhe para si. Se tem ansiedade, se livra dela. E se tem sido ingrato com Deus, peça muito perdão a Deus. Feche os seus olhos. Quando você for almoçar, é assim que eu procuro lembrar. Quando você for almoçar, inclusive, peça a Deus para abençoar seu alimento, sua casa. Peça para Ele abençoar aqueles que nada têm. Lembra que tem um monte de gente que, o sujeito, não queria dinheiro não. Pastor, não tem algum pão para me levar para casa para tomar um café? E às vezes tem cristãos com tudo do melhor na vida e não fazem outra coisa a não se reclamar. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Por favor, me deixa ser para sempre o teu bem. Ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, seguir os passos teus. Me ensina, Deus. Me ensina, Deus, como ouvir o teu chamar. Meu coração quer entregar, seguir os passos teus. Feche os seus olhos. Tenha sabedoria para aproveitar tudo que ouviu. Se no seu coração tem existido uma preocupação excessiva em relação a qualquer coisa, por menor que seja, por mais insignificante que seja, não aceite esta preocupação excessiva dentro de você. O Espírito Santo usou o homem de Deus para exortar a sua igreja, dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não pode existir. Não podemos aceitar ansiedade em relação a nada, porque este é um caminho que não nos abençoará, que não nos trará vida e bênçãos. A ansiedade no coração do cristão é como
uma demonstração de falta de fé, de confiança, uma demonstração de orgulho, uma demonstração de arrogância, como se a pessoa pudesse controlar tudo, inclusive o futuro. Ó Espírito Santo, eu simplesmente segui o que veio no coração e creio que muitos aqui precisavam ouvir isto. Ajude aqueles que entenderam e que não querem continuar escravizados por uma preocupação excessiva, que agora estão dizendo a Deus: me livra desta ansiedade, tira de mim essa preocupação excessiva, porque eu não quero desagradá-lo nem ir por um caminho contrário a ti. Não quero trazer para mim sofrimentos e dores e aflições. Não quero dar brechas ao diabo. Não quero, Senhor. Ajude aqueles que estão pedindo para livrar-se das ansiedades, e que eles tenham capacidade de, por meio das petições, da oração e súplica, fazer com que sejam conhecidas diante de ti todas as suas necessidades, com ações de graça, e a paz que excede o entendimento guardará o coração. Agradeça a Deus. Quem sabe você, por causa da ansiedade, estava demonstrando até ingratidão a Deus. Parece que nada na sua vida presta. Você recebeu verdadeiras riquezas de Deus, mas vem se procedendo como se fosse um miserável, pobre, cego e nu. Jesus morreu por nós, nos trouxe perdão, salvação, a certeza da vida eterna está dentro de você, algo que não existiu nem existe dentro de bilhões de pessoas, mas quem sabe você vinha se procedendo como um miserável. Você pôde se levantar e vir aqui. Tem gente que nem o banho consegue tomar sozinho. Tem gente que não tem roupa, não tem o que comer, não tem onde morar. Tem gente que não tem nada a não ser sofrimentos e aflições. Quem sabe você vem demonstrando uma insatisfação, uma ingratidão tão grande, que é como se Deus não tivesse feito nada na sua vida. Peça perdão a Deus se não estava havendo gratidão da sua parte. Se estava,
continue sendo grato, agradeça a Ele. Agradeça por Ele estar aqui no nosso meio, ainda que os nossos olhos não o veem, mas Ele está aqui no nosso meio. Jesus disse: onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei presente. Ele é Deus. Nós não somos nada comparado a Ele, mas Ele está no nosso meio através da presença dEle, do Espírito Santo. Mesmo no mundo de trevas, o diabo não pode nos tocar, porque aqueles que pertencem a Ele, o diabo não toca. O diabo domina bilhões de pessoas, mas ele não pode tocar naqueles que pertencem a Deus. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, terá a luz da vida. Nós temos a luz da vida. Quem sabe você vinha agindo como se Deus tivesse feito nada por você. Peça perdão a Deus. Quem sabe você tem reclamado de tanta coisa que Deus tem te dado, te concedido. Você esquece que existem milhões de crianças lá na África que comem areia à noite e de manhã. Elas enchem o estômago de areia para não morrer. Talvez você esteja reclamando de tanta coisa na sua vida. Ó Espírito Santo, perdoa, Senhor, aqueles que se arrependem. Que você reclame de ter que ir para o seu emprego. Esquece que tem muita gente sonhando para ter um emprego. Passou anos e não consegue um emprego. Oh meu Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, pelo que o Senhor fez, tem feito, há de fazer, pela tua presença, pela tua palavra, pela tua força, pela tua direção, por tudo que o Senhor nos concede. Há pessoas que estão há anos e anos, não conseguem sequer se sentar numa cama, estão por aí desesperadas, aflitas. Oh meu Deus, que a tua palavra produza frutos dentro de cada um, que todos tenham capacidade de orar, de pedir, de suplicar, de exercitar a fé, mas de colocar tudo nas tuas mãos, agradecê-lo, entregar tudo nas tuas mãos. Entregue tudo para Deus, sua vida, seu ser, sua alma, seu espírito, todas as coisas, sua vida sentimental, financeira, profissional, familiar, seus objetivos, sonhos, anseios. Entregue tudo nas mãos de Deus. Ele é grande, nós dependemos dele, precisamos dele. É Ele quem pode nos dar a vitória, é Ele quem pode tornar possível os impossíveis, é Ele quem pode nos dar a segurança, garantia. Ele é o arrimo da nossa sorte. A garantia do nosso futuro é Deus, não tem mais nenhuma garantia. Aleluia. Perto quero estar, Junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior, pois prazer maior não há me render e te adorar. que me render e te adorar.
tudo que é em mim. Tudo que há em mim, Quero te ofertar. quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei. Mas ainda é pouco eu sei, Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei. não sou apenas servo, Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. não importa Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. te louvarei. Te louvarei. Não importa, Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem sentar. Não, só para completar, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aí vem o fruto disso. E a paz de Deus é diferente dessa paz mentirosa que o mundo oferece. A paz que o mundo oferece, está tudo perfeito para a pessoa ficar em paz. A paz de Deus independe das circunstâncias. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém?